porque 50% das mulheres que não conseguem engravidar em idade fértil não o fazem por conta dessa doença, e eu ouso chamar de síndrome endócrina metabólica reprodutiva e psicológica, porque ela é uma doença que apresenta um risco aumentado de 2 a 3 vezes de depressão e ansiedade e de 7 vezes maior risco de suicídio. Então, não é uma doençazinha de cistos nos ovários, ela é uma doença que tem uma repercussão sistêmica muito grande e que deve ser abordada com essa magnitude. Caramba, mas é muito mais profundo. Bem mais. Né? Não é... Eu até brinco assim, ó, deixem os ovários em paz. Né? Quando a gente chama de síndrome dos ovários policísticos, a gente fica muito focado na morfologia, ou seja, no formato dos ovários cheios de cistos, que isso é apenas um dos comemorativos da doença, talvez o menos importante. E de onde que surgiu isso? Então, assim, ó, o que acontece? Como era lá desde 1921, como foi um estudo observacional, eles começaram, foi exatamente no advento ali das técnicas de ultrassonografia, eles começaram a ver que essas pacientes que tinham muito pelo, muita acne, muita oleosidade, quando faziam a ultrassonografia, tinham muito cisto no ovário. E aí focaram toda a energia em pensar que os ovários cheios de cisto eram as causas, mas na verdade ali era apenas a consequência. Porque qual é a condição que faz com que essa doença desenvolva, que a paciente tenha muito pelo, que a paciente passe longos períodos sem menstruar, que ela não consiga engravidar, ou que os cistos apareçam no ovário? É uma condição chamada resistência à insulina. E aí, por isso que você bem pontuou, é exatamente por isso que vem aumentando tanto a incidência, ou seja, o número de casos novos, porque a resistência insulínica é uma competência ou até uma consequência dos nossos hábitos de vida. E, infelizmente, os hábitos de vida cada vez mais têm sido piores. As pessoas estão mais sedentárias. A gente, com essa industrialização dos alimentos, a gente, né, até Murilo comenta muito isso, a gente descasca muito menos e desembala muito mais. Então, a gente está associado a esse excesso de comidas de prateleira, né, que eu fico brincando assim, você pega um adolescente, ele come chips de batata doce. Aí um chips de batata doce tem uma validade de 5 anos. Se você cortar uma batata doce e deixar na sua mesa, ele tem uma validade de algumas horas, que ela vai ficar preta. Então, o que é que faz o mesmo chips de batata doce natural e o industrializado durar tanto tempo? É a quantidade de substâncias, né, de conservantes, de acidulantes, para aquilo durar muito tempo. E isso tem uma gênese muito grande, uma correlação com o desenvolvimento da resistência insulínica. Então, acho que a gente tem que realmente focar, né, nessa doença como uma doença do estilo de vida. E por isso tem aumentado tanto a incidência de casos. Mas o ovário policístico é mais frequente nas pessoas diabéticas, nas mulheres diabéticas? A gente não sabe se isso é causa ou consequência, porque o que é que acontece? 50% das pacientes com SOP apresentam risco aumentado de desenvolver diabetes antes dos 40 anos de idade. Esses são os dados mais recentes. Então, como ela é uma doença que começa a se manifestar nos primeiros anos depois da primeira menstruação, é uma doença que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, 9, 10, 11 anos. Jura? E é uma doença que se 9 manifesta... anos? 9 anos, a idade média da população Caramba! brasileira é em torno de 11, com um desvio padrão ali de 9 até 13. Então, assim, cada vez mais cedo, né? E aí começa o Muito cedo. problema Na minha começa. época era com 14, 15 anos. Exatamente. E aí o problema é que, como essa doença começa a se manifestar muito cedo e o estilo de vida está cada vez pior, as pessoas começam a ter um risco aumentado das doenças ligadas a síndrome ovários policísticos aparecerem mais rapidamente. Então você pega, e eu vejo isso muito no consultório, mulheres com 20 anos que já têm gordura no fígado, que já têm pré-diabetes, que já têm um risco cardiovascular aumentado, porque a doença está se manifestando dos 12 aos 20, já são 8 anos de evolução da doença, que ninguém está fazendo nada, porque acharam que era só a presença de cisto nos ovários. Olha que loucura, hein? E as cólicas menstruais fortes, por exemplo, também são sintomas, são sintomas ou não? Não tem nada a ver? As cólicas menstruais falam muito mais a favor de endometriose, que é a segunda doença, junto com a SOP, ali, mais comum dessas mulheres em idade fértil. O grande problema da SOP é que ela é uma doença que, aparentemente, o que a gente vê dela e o que a paciente se incomoda em relação a ela é muito mais cosmiátrico.
Então, como ela começa a aparecer muito cedo, é aquela menininha que tem um ciclo menstrual que fica irregular, mas que tem muito pelo. É aquela menina de 12, 13, 14 anos que começa a ter muita acne. E aí se confunde com o próprio desenvolvimento da puberdade. E aí, Leda, tem uma coisa que é muito interessante, que eu bato muito esse martelo, né, com os meus colegas, com os meus alunos, porque é o seguinte, como essa doença começa a se manifestar pelo excesso de hormônios masculinizantes, né, não são hormônios masculinizantes que a mulher tem, mas numa proporção muito maior, de testosterona, de androstenediona, de sulfato de beta, é um monte de nome esquisito, mas como ele começa a dar manifestação na pele, a pele é algo que todo mundo vê. E aí ela está na escola e as amigas começam a falar, você está com mais acne, seu rosto não está legal, está parecendo um choquito. E dessas meninas começam a sofrer bullying logo cedo. E isso faz com que a mãe delas busque primeiramente um dermatologista. Sim, é isso que Então, eu ia te perguntar. E com isso atrasa o diagnóstico. exato. Você tem ideia, existe um atraso de mais ou menos 5 a 7 anos no Brasil para ser feito o diagnóstico. Graças a Deus, as dermatologistas hoje estão cada vez mais atentas por conta dessa incidência e estão fazendo diagnósticos e encaminhando essas pacientes para o ginecologista, para o endocrinologista, para os nutrólogos, enfim, para qualquer médico que consiga manejar um pouco disso. Mas o que é que tem acontecido? Às vezes, a gente só conhece, né, a gente só consegue identificar o que a gente conhece. Então, como muitas pessoas estão focadas a tratar o sintoma sem buscar a causa, o que tem sido feito, e isso tem mudado, graças a Deus, mas muitas dessas adolescentes e adultas jovens que começam a apresentar esses sintomas são medicadas com uma estratégia terapêutica que é bacana para os sintomas, que é a prescrição das pílulas anticoncepcionais. Porque veja só, eu acabei de comentar que os motivos que fazem com que uma menina ou uma mulher jovem busque um profissional é porque ela começa a passar muito tempo sem menstruar, longos períodos, ela começa a ter um excesso desses sinais clínicos ou dos exames laboratoriais alterados, então como acne, queda de cabelo, oleosidade, e se ela fizer um exame de ultrassonografia, ela vai ver cisto nos ovários. Então ela identificou 3 alterações. Qual é o grande problema? As pílulas anticoncepcionais que melhoram os sintomas, elas fazem o seguinte: você usa 21 dias de pílula anticoncepcional e você pausa 7 dias. Esse é mais, o esquema mais comum, acho que 24 a 4, Uhum. enfim. Mas na hora que a paciente pausa essa pílula anticoncepcional, ela não está menstruando, ela está sangrando por privação do hormônio que você estava dando. Mas para um adolescente, e às vezes para a mãe do adolescente que não é da área médica, sangrou pela vagina é menstruação. Então, ponto 1. Segundo ponto, quando você utiliza uma pílula anticoncepcional, a maioria das pílulas utilizadas para síndromes ovários policísticos, ela tem uma característica que a gente chama de antiandrogênica, ou seja, ela diminui os níveis desses hormônios que causam a pilificação, a queda de cabelo. Então, os sintomas dessa menina melhoram. Ela para de ter tanta acne, ela para de ter oleosidade. E o que era o segundo sintoma que fez ela buscar o médico. E o terceiro sintoma, o sinal, na verdade, que é a presença de cisto nos ovários, quando você diminui os níveis de testosterona pelo uso de pílula anticoncepcional no sangue, isso também diminui o nível de testosterona no ovário. E é exatamente a presença de testosterona no ovário muito alta que faz com que os cistos permaneçam lá dentro. Então, quando você usa uma pílula anticoncepcional, você diminui, faz com que essa menina sangre, e ela acha que está menstruando, faz com que os cistos sumam do ovário e fazem com que os sinais e sintomas que ela estava apresentando melhorem. Então, na prática, você imagina, estou curada. Tomei um remédio que curou o que me fez procurar o médico. Qual é o grande problema? Desde 2017, os trabalhos científicos mais recentes têm mostrado que a composição das pílulas anticoncepcionais piora a causa, apesar de melhorar o sintoma. Então, a causa que gera os sintomas, que é a resistência insulínica, ela é agravada depois do terceiro ao quinto ano de uso de pílula anticoncepcional. E aí, qual é o problema? A menina começou a menstruar lá por 9, 10 anos e ela começa a ter sintomas. Então, ela usa ali por 5 anos até os 16, 17, e ela começa a ter vida sexual. Então, ela precisa de um método contraceptivo.
E aí ela emenda utilizando pílula anticoncepcional mais 5 anos, mais 8 anos. A idade média hoje do primeiro filho no Brasil é de 28 a 30 anos. Então, imaginando que ela usou dos 18, 12 até os 30, ela passou 18 anos utilizando pílula anticoncepcional, que piorou a causa da doença, que é a resistência insulínica. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!